Vou sair e voltar que eu não estou ouvindo. Pai do Senhor. Oi, João. Pai do Senhor, João, Vanessa. Islene também. Vai, gente. Eu. Eu sei. Eu não estava ouvindo vocês, aí eu tive que sair e voltar. Ah, eu achando que a culpa era minha, né? Tá, gente, boa noite. Vanessa, John, bom ver vocês aí. Pai Senhor. Olá. Boa noite. Camila, Eduardo, Pai Senhor. Quanto tempo, hein? Tá. Quanto tempo, Gislene? Muitos anos, né, Eduardo? Só te vejo pelo Facebook. Bacana, prazer estar com vocês aqui, muito bom. Prazer enorme. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém, pode ser. Fica à vontade. Tá, vamos lá então. Bom, eu queria começar o... Peraí, deixa eu só arrumar direitinho aqui meu som. Bom, agora ficou jóia. Bom, gente, eu queria começar aqui agradecendo a presença de todos vocês, tá? É muito bom, mais um culto, a gente está aqui louvando a Deus, aprendendo da palavra do Senhor. Hoje a gente tem aqui a presença do presbítero Eduardo Toguia. Para mim é mais que um amigo, né? Para mim é um grande irmão. Tem muitos anos que a gente se conhece e eu pude aprender muito com esse irmão. Pena que hoje ele não está comigo, né? Hoje Deus quis que ele almejasse lugares mais altos, mas eu tenho certeza que isso faz parte de um plano, um projeto de Deus, e hoje a gente vai aqui aproveitar um pouquinho do seu conhecimento. Tenho certeza que Deus vai usá-lo assim como tem feito, né, durante a sua trajetória cristã. Então eu fico muito feliz em estar aqui contando com a presença dele nessa noite, assim como com a presença de todos vocês. Fico muito feliz aqui de ver o John também, meu parceiro, e tantas outras pessoas, a Elisângela aqui, mais o Maurinho, né, a Vanessa, a Camila, a Fernanda, o Bruno, a irmã Lúcia também está aqui com a gente, e outros que vão chegar. Então, meu coração muito se alegra. E eu quero aqui começar fazendo uma oração a Deus. Acho que a gente tem nessa noite que agradecer por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas e pedir, né, para que Ele seja o Espírito Santo de Deus, o condutor de tudo aquilo que será feito aqui em nome de Jesus. Então, vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor neste momento. Meu Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Deus. Ó Pai, nesse dia nós queremos agradecer ao Senhor, porque foi esse dia que o Senhor fez, preparou para que nós pudéssemos, meu Pai, aprender mais da Tua palavra, engrandecer o Teu santo nome. A Tua palavra diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, com os nossos atos, gestos, palavras, pensamentos, atitudes, ó Pai, de alguma forma, ó Pai, engrandecendo o Teu nome, louvando o Senhor nessa noite, e nós pedimos para que o Senhor venha se fazer presente de forma poderosa em nosso meio. Ó Deus, usa a cada participação, ó Deus, a cada responsável por trazermos uma palavra do alto dos céus nessa noite, e que este culto possa ser mais um daqueles
em que o Senhor vai nos ensinar, ó Pai, e que nós vamos assim, ó Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Receba desde já aqui, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria agora, então, passar a oportunidade, Diácono Bruno, para a irmã Fernanda. Ela vai estar trazendo hoje uma reflexão para nós. Então, eu vou passar a oportunidade para a irmã Fernanda e depois, ô Bruno, você pode aqui tomar a direção, tá bom? A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, família de todo mundo. E eu vou começar com o que Deus colocou no meu coração. Eu acho que não só o mundo todo está precisando, não só o Brasil, que é de oração. Então, o que acontece? A gente sabe que a gente está num momento crítico, onde tudo parece não acabar, mas eu creio que tudo tem um fim, principalmente as dores que nós estamos passando por esses dias. E eu vou começar com uma outra oração também, que Deus já havia colocado no meu coração. Tá bom, irmão João Carlos? Mais uma oração. Nós estamos Amém, fica à vontade, irmã. Fica à vontade. Então, vamos curvar novamente nossas cabeças, elevar nossos pensamentos a Deus. Pedir para que Ele nos conduza da melhor forma possível, que é isso que Ele está fazendo. Tudo está no controle dEle. Não podemos esquecer isso, mesmo na dor, Ele está com a gente. Então, vamos lá. Senhor e meu Pai, vem agora, Senhor, pedir a Tua presença aqui nas nossas vidas, nesse grupo, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, com sabedoria em cada lábio de cada um. Que o Senhor venha me dar sabedoria também, Senhor, para conduzir, Senhor, essa entrada no culto. Que o Senhor venha nos cobrir com o Teu sangue, nos proteger debaixo de Tuas asas, Senhor. Mas, primeiramente, Pai, eu quero te pedir perdão por coisas que eu não fiz, por omissões, palavras, pensamentos, no tocar, no falar. Senhor, que o Senhor venha me perdoar para que a minha oração possa chegar até o Senhor, Pai. Deus amado, nós sabemos que tudo está passando agora, são promessas da Bíblia, Pai. Mas são momentos difíceis que estamos passando. Por isso eu clamo a Ti nesse momento, Senhor. Venha com providência, Senhor, a nosso favor, mas que primeiro seja feita a vontade do Senhor. Porque o Senhor tem que cumprir a Tua palavra, porque assim diz, tudo passará, menos a Tua palavra. Então, Senhor, eu vou agora ler uma reflexão que Deus colocou no meu coração da palavra do Senhor. Está em Salmos 121. Elevo os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Então é o seguinte, irmãos, eu ainda estou na oração, não terminei. O que o Senhor fala para a gente aqui? Se a gente olhar o que está acontecendo hoje, a gente não dá nenhum passo, né? Mas a gente tem que olhar, né, para frente, deixar o que está acontecendo de lado, porque o Senhor é quem nos guarda. E Ele vai fazer a vontade dEle, né? Chegou, eu creio, chegou o ano da justiça do Senhor. Porque está diferente de tudo. Eu nunca vivi isso. Eu tenho 40 anos, eu nunca vivi nada parecido. Eu posso estar enganada, mas pelo que eu leio da Bíblia, pelo que eu sei, nada que eu sei,
a vinda do Senhor está muito próxima. E a igreja dorme. A igreja, eu durmo. Eu estou dormindo. A igreja está dormindo. Isso é um alerta para que nós ressuscitemos, né? Nós temos que ressuscitar no Senhor. Então eu peço, Senhor, nessa noite, o Senhor venha ressuscitar nossas orações, os nossos, né, sonhos, os nossos afazeres, tudo que nós temos que fazer para agradar o Senhor nesse momento, porque está um momento de dor. Então nós temos que clamar, nos humilhar, pedir perdão mesmo e se jogar nos braços dele. É isso que eu te peço, Senhor, nessa noite, e agradeço desde já, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Irmão João Carlos, pode dar continuidade de terminar aí agora. E foi por isso que eu escolhi esse salmo também, que elevo os meus olhos para onde? Só para onde vem o meu socorro? Só do céu, é só o Senhor que pode nos socorrer nesse momento. Médico não pode, minha mãe não pode, meu irmão não pode, meu filho não pode. Entendeu? Hoje, Deus igualou todo mundo. Está todo mundo na mesma condição. Está todo mundo pedindo socorro. Seja rico, seja pobre. Então, eu creio que seja o ano da justiça, porque está todo mundo na igualdade. Não morre só pobre. Não morre só gente da América do Sul ou dos países quentes da linha do Equador, como dengue. Tá o mundo inteiro. Então, ninguém sabe nada sobre isso que está acontecendo e nem vai saber tão cedo, porque são promessas do Senhor. Tem uma vacina, tem uma promessa. Deus é Deus, né? Ele é muito onisciente, onipresente, onipotente e principalmente misericordioso. Então, essa vacina é um alento, sim. Sim, mas não é a solução. Não é. Amém. Serei eu. Amém. Bom, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir compartilhar, pessoal. Se eu conseguir compartilhar aqui, eu vou compartilhar o hino que eu vou louvar agora. Me ajudem aí no feedback para ver se vai aparecer. Apareceu alguma coisa aí, gente, de hino? Apareceu, né? Então, beleza. Então, vamos louvar aí. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou
isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a graça e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a graça e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a graça e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acredita, isso é tudo, só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a graça e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a graça e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Então que nessa noite realmente a honra possa ser toda do nosso Deus e que o levantar das nossas mãos seja sempre para dizer que nós o amamos e que nós somos totalmente dele. Apareceu um outro corinho aí, cadê? Pronto. Quando puder, você só perto para mim aqui, ó. Deixa eu pedir auxílio da Camila aqui, para que vocês possam acompanhar esse corinho aí. Esse corinho, na verdade, quando o presbítero Eduardo, né, quando eu fiquei sabendo que ele estaria conosco nessa noite, eu resolvi também cantar esse corinho, um hino que a nossa antiga igreja cantava muito. É um corinho de fogo. E eu queria aqui, juntamente com ele e com todos vocês, a gente agradecer o nome do nosso Deus. Bem? Deixa eu ver aqui. Assim, tá. Se der alguma instabilidade, você fala, tá bom? Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união, sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair
não vai mais sair. Não vai mais sair de dentro do meu coração. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes, carrega a tua cruz. Tudo que precisas, conta pra Jesus. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Estava triste, quase a chorar. Veio Jesus lá do céu me consolar. Estava triste, quase a chorar. Veio Jesus lá do céu me consolar. Hoje estou alegre, hoje estou contente. Jesus me tirou da boca da serpente. Hoje estou alegre, hoje estou contente. Jesus me tirou da boca da serpente. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 pois a minha fé não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 pois a minha fé não leva. Não leva não leva não. Jesus Cristo está morando dentro do meu coração. Não leva não. Jesus Cristo está morando dentro do meu coração. O homem que andou na Galileia chamava-se Jesus de Nazaré. Hoje está comigo, aumenta cada dia minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Jesus é bom até demais. Quem sabe agradecer as obras que ele faz. Jesus é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz curar enfermos e expulsa Satanás. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz curar enfermos e expulsa Satanás. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória, eu vou cantar no céu. Amém. Glória a Deus, irmãos. Ah, que pena que eu não consegui ver aqui. Pronto. Irmãos, então agora eu vou passar
a palavra para o nosso presbítero Eduardo. Como eu disse no início, é uma pessoa a qual eu tenho uma admiração, um amor muito grande, né? E eu tenho certeza que hoje ele, através do Espírito Santo, tem muito a nos ensinar. Tá? Então, assim, presbítero Eduardo, fique à vontade, tá bom? Essa casa é a casa do Senhor, portanto, é a sua casa também, né? Somos todos irmãos. Então, que você possa aqui se sentir à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, João Carlos. Gostaria, em primeiro lugar, deixar registrado aqui os meus agradecimentos e o quanto eu fiquei honrado e lisonjeado com este convite de participar com os irmãos, né, dessa live, dessa reunião, né, de grupo familiar, ou de pequeno grupo, ou de célula, né? As diversas igrejas adotam nomenclaturas diferentes, mas é uma atividade que eu particularmente gosto muito. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas se eu estou aqui hoje com vocês compartilhando da palavra de Deus, eu devo muito a atividades e a reuniões como essa que nós estamos tendo aqui. Não era naturalmente por videoconferência, porque nem existia isso naquela época, lá nos idos do final da década de 80, início dos anos 90. Mas na minha adolescência, a minha conversão aconteceu num ambiente assim de um grupo pequeno, de uma célula, né, de um grupo familiar. E foi nesse contexto que eu tive assim a minha primeira caminhada cristã, onde tive bastante aprendizado também. Então, eu fico muito à vontade, muito feliz quando participo de uma reunião desse tipo, seja ela virtual ou não. Agradeço muito o carinho dos irmãos, a confiança. O pastor Marcelo Félix parece que está aí, né, na live também. Então, pastor, obrigado aí pela confiança, por ter cedido o púlpito a uma pessoa, né, que você não conhece tanto, mas eu vou fazer o possível aqui para poder não estragar todos os seus ensinamentos aí para o povo, tá? Obrigado, João Carlos, pelo convite também. Aí, ó. Seja bem-vindo. Tá, João, obrigado, pastor. É uma alegria muito grande poder ver os irmãos também. Nossa, Deus. João, a Camila, a Gislene, eu vi que a Lucília, em algum momento, entrou aí também, lá em Mar de Sonho, tanto tempo que eu não vi a Lucília, e tantas pessoas, assim, que fizeram parte, né, da minha vida, em algum momento, pessoas importantes demais para mim. Bom, sem mais delongas, né, João? A gente falava muito isso. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa noite, um texto que está no Evangelho de Lucas. Então, eu queria pedir que vocês aí, né, que estão com a Bíblia de vocês aberta, eu vou fazer uma apresentação, eu coloquei o estudo em tópicos e vou apresentar já. Eu poderia colocar todos os textos também digitados, né, ou então compartilhar aqui em alguma Bíblia online que eu tenho aqui no computador. Só que aí, nesse ponto, eu acho que é moderno demais, para quem se converteu lá no final dos anos 80, início da década de 90, aí é demais, tá? Abrir aplicativo de Bíblia, por enquanto, eu ainda estou liberto desse negócio, né, de papel aqui não. Então, eu prefiro abrir, se você tiver aí com o celular ou com a Bíblia aberta, eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de 1 até o versículo 13. E que você mantivesse a Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer alguns textos bíblicos nessa meditação. Assim que nós lermos o texto, eu vou fazer aqui a apresentação, né? Vou colocar o slide aqui que eu preparei para os amados, com o tema. Aí, a partir daí, eu já não vou ter mais o feedback aí da reação de vocês, porque minha tela vai ficar cheia aqui com essa apresentação. Aí, se acontecer algum problema, eu peço aos irmãos que... Gente, o João Carlos aí, que é o meu interlocutor aqui, tá, João? Você me avisa aí, que algum problema que, porventura, venha a dar. Amém. Então, assim que os irmãos tiverem um texto aberto aí em Lucas, no capítulo 4, versículo de 1 a 13. Se estiver aberto aí, dá só um ok com a mão aí, que nós vamos ler. Então, vamos lá, acompanhe a leitura comigo. Isso aqui é novidade, né, João? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias,
sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te aqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos orar mais uma vez, fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos bendizer-te, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, ó Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ó Deus. E ela vai lá fundo, divide juntas e medulas, ela não volta vazia, e cumpre os propósitos pelos quais ela foi liberada. Te louvo porque ela está aberta. A tua palavra por si só é abençoadora das nossas vidas. Poderemos agora fechá-la aqui, ó Deus. E o Senhor já falou aos nossos corações. Peço a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar ao meu coração, ministrar ao coração de cada participante desse culto. Que aquilo, ó Deus, que eu, ó Pai, não consegui falar, o Senhor possa completar, ó Deus, no coração de cada um. Ó Deus, e que essa palavra possa ter boa acolhida nos nossos corações. Que a Tua palavra possa ser para com o nosso coração, assim como uma semente, ó Deus, é lançada numa terra boa. Que o nosso coração seja essa terra boa, para que a semente, ao ser lançada ali, a palavra, ao ser semeada ali, ela possa produzir muito fruto para o Teu deleite. Assim nós oramos, Pai, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém. Queridos, deixa eu falar rapidinho, antes de nós entrarmos aqui no estudo, né, alguns aqui eu conheço já de longa data, mas boa parte dos que estão participando talvez não me conheçam, né? Eu sou cataguasense, nascido e criado aí em Cataguases. E, como eu disse, a minha origem, né, cristã, embora eu tenha nascido num lar cristão, a minha mãe, ela se converteu quando era muito novinha, tinha 4 anos de idade. E, basicamente, a partir daí, eu cresci na igreja até a minha adolescência. Só que, na época da adolescência, né, eu resolvi seguir um pouco os desejos do meu coração e caminhar de forma independente. Aí eu sublinho essa palavra independente, que é um gancho que eu vou utilizar no estudo de hoje, tá? Então, resolvi andar independente, né, apartado dos caminhos do Senhor. Até lá nos meus 15 anos, mais ou menos, quando, depois de uma situação muito difícil na minha vida familiar, dos meus pais, separação que aconteceu na época, e uma fase muito difícil na minha vida, o Senhor me resgatou, o Senhor me chamou de forma, assim, absolutamente maravilhosa, irresistível. Estava fadado a seguir um caminho muito ruim na minha vida, e o Senhor me tirou de lá, né, e me trouxe para o reino do Filho do amor dele, Jesus Cristo. Isso foi lá no final dos anos 80, início dos anos 90, e logo em seguida, eu então comecei a servir o Senhor ali na Granjaria, na Igreja Evangélica Congregacional. Eu passei boa parte do final da minha adolescência e a minha juventude aí em Cataguases, na Igreja Congregacional, ali no bairro Granjaria, onde eu conheci o João, a Camila, onde a gente esteve por cerca de 20 anos ali, desenvolvendo vários tipos de trabalho, né, nos ministérios, desde adolescente, quanto de mocidade, né, juventude, escola bíblica dominical, ministério de louvor, enfim. Foi um período muito precioso, muito rico da minha vida, até que
se eu não me engano, 2001, isso por conta da atividade profissional, acabei me mudando para Salvador, na Bahia, depois para Resende, no Rio de Janeiro, e, enfim, aqui em Juiz de Fora, né? E aqui em Juiz de Fora, nós estamos servindo ao Senhor na Igreja Presbiteriana já há algum tempo. E esse trabalho de pequeno grupo é um trabalho que desde 2008, principalmente desde 2008, é um trabalho que sempre eu estive envolvido com ele, seja liderando um grupo, ou seja coordenando esse ministério nas igrejas. Então, até o início desse ano, durante os últimos 2 anos, eu fui o coordenador do ministério de pequenos grupos, ou de células, né, da Igreja Presbiteriana aqui em Juiz de Fora. Eu tive a oportunidade de dar alguns treinamentos também para as demais igrejas aqui. Em Juiz de Fora, somos 10 igrejas presbiterianas pertencentes ao mesmo presbitério ou à mesma convenção. Então, esse sim seria um resumo, tá? Então, hoje eu moro em Juiz de Fora, eu estou falando com vocês aqui de Juiz de Fora. Então, via e mexe, eu estou em Cataguases. Se Deus quiser, torcendo para que, e orando para que essa situação se resolva o quanto antes, para que eu possa revê-los, alguns de vocês, e quem sabe, ver os irmãos presencialmente aí no culto na igreja, na graça e vida. Bom, queridos, dito isso, eu vou agora compartilhar, então, a mensagem. Uma vantagem da gente estar em videoconferência, cada um na sua casa, é que ninguém precisa pegar ônibus depois, não é mesmo? Ninguém precisa voltar para casa, então eu tenho aqui, praticamente, esses cultos de live costuma virar vigília, né? Então, tá de boa, não é mesmo, João? Estou brincando, tá, irmãos? Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Então, eu vou fazer a apresentação aqui e a gente vai comentando. Se algum de vocês, né, quiserem fazer algum comentário, quiser perguntar alguma coisa, só destravar o áudio aí, pode me interromper que eu dou a palavra para os irmãos. A partir de agora eu já não consigo, né, ver vocês. Eu só queria que o João me desse um retorno aí, João, por áudio mesmo, ver se está tudo ok. Está aparecendo para vocês aí? Tá jóia, tudo ok. Beleza, então. Deixa eu pegar aqui o meu apontador laser aqui. Isso. Bom, pessoal, então, o que eu queria compartilhar com vocês é esse tema, baseado no texto que nós lemos de Lucas, capítulo 4, né, versículo de 1 a 13. Miragens no deserto, como não perder o rumo diante das ilusões deste século. Nós vivemos tempos em que o ser humano, principalmente o ser humano, né, esses tempos modernos, a gente corre um risco muito grande de nós perdermos o foco, né? Falando em foco daqui, né? Olha o nosso laser aqui. Perdermos o foco, perdermos o rumo. E uma das principais estratégias do nosso inimigo, e nós vamos usar esse texto aqui para ilustrar essas estratégias, né, é apresentar diante de nós miragens, ilusões, né, nos diversos desertos pelos quais nós passamos. Então, eu creio que esse texto e esse tema, ele é bastante atual, porque como a irmã mencionou no início do nosso culto, na reflexão, e ela foi muito feliz, né, ao dizer isso, nós estamos vivendo um período marcado pelo ineditismo. Nunca, né, nas últimas... A irmã falou da nossa geração, ela não viu o que está acontecendo, ninguém viu, ninguém presenciou, ninguém participou, ou vivenciou, melhor dizendo, o que nós estamos vivenciando, né, desde março do ano passado, um ano já de pandemia. Nesse sentido, né, nós temos aí um deserto, um grande deserto pelo qual a humanidade está passando. Como não perder o rumo diante dessas ilusões que se apresentam diante de nós? E esse texto, ele nos fornece algumas pistas, ele nos fornece algumas lições, que é o que eu queria compartilhar com vocês. Mas, independentemente, né, do deserto da pandemia, seja dentro da pandemia ou fora da pandemia, deserto, ela é uma marca da jornada cristã. É uma marca. Todos nós vamos passar por deserto em algum momento da nossa vida. E muitas vezes é nesse momento que o nosso inimigo, ele prepara algumas armadilhas e prepara algumas fantasias, algumas miragens para nos tirar do foco. E aproveitando aqui o tema, né, da logo de vocês, para nos desconectar, tá, das vidas, ou seja, nos desconectar
do propósito para o qual eu e você fomos chamados. Que propósito é esse? O propósito que está bem expresso lá em Mateus, no capítulo 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a grande comissão, fazer discípulos, né? Isso é conectar vidas. Isso é conectar vidas. Então, esse é o nosso propósito, né? Enquanto nós estivermos aqui na Terra, enquanto o Senhor não nos resgatar, enquanto nós não dermos o nosso último suspiro aqui, ou o Senhor vir nas nuvens com poder e glória, como diz a palavra dele, né? Como que num piscar de olhos, como um raio que sai do Oriente e morre no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Enquanto isso não acontece, nós temos uma missão, seja dentro da pandemia ou fora da pandemia. E essa missão é fundamentalmente conectar vidas a Ele, ao Cristo, morto e ressuscitado, que reina para todo sempre. Bom, qual seria uma contextualização que eu queria, né, passar para vocês aqui, para a gente, antes de entrar nos tópicos do nosso estudo? Importante a gente ter em mente algumas situações aqui. A primeira delas, a gente pode ver aqui no capítulo 3, versículo 23, aí vocês podem folhear a Bíblia de vocês. Olha só o que diz o capítulo 3, só voltar uma página aí, no versículo 23, diz assim, olha. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então, por que eu trouxe esse texto aqui para poder iniciar essa palavra com vocês? Porque o alvo das miragens, né, que é o nome que nós estamos dando aqui para as tentações de Jesus, aqui em Lucas capítulo 4, o alvo era um homem na casa dos 30 anos. Ou seja, nós temos um homem aí típico. Nós temos um homem típico. Né? Nós temos um homem aí que saiu da adolescência e 30 anos naquela época era considerado um homem maduro já. Hoje em dia, tem muito homem de 30 anos aí que tem postura de adolescente, né? Não quer sair da casa dos pais, às vezes o cara já tem até um bom emprego, já se formou, mas não quer sair ali da barra da saia da mãe, não quer sair das asas dos pais de jeito nenhum. É um eterno adolescente, né? Essa é uma marca dos nossos tempos, não quer assumir responsabilidade nenhuma, então isso é muito complicado. Mas naquela época, um homem de 30 anos, ele estava no auge da sua maturidade. Então Jesus aqui, ele tinha 30 anos, quando ele foi tentado pelo diabo, quando ele foi alvo, né, dessas miragens, as quais ele não caiu, graças a Deus. Mas ele era um homem típico. O que eu quero chamar a atenção disso? Quero chamar a atenção, queridos, que isso aqui significa que poderia ser eu e você. Nós somos homens e mulheres típicos, certo? Então, quando eu falo aqui homem, eu estou falando de humanidade, ser humano. Né? Então, nós, aqui nesse grupo de torno de 14, 15 pessoas, todos nós somos típicos. Né? Somos representativos. Jesus aqui nos representava. Né? Nós costumamos dizer, uma doutrina, né, que Jesus, ele, quando esteve aqui na Terra, até hoje, ele é 100%, foi 100% homem, mas também 100% Deus. Então, ele era homem aqui nessa situação. E havia a possibilidade dele cair, mas ele não caiu, não pecou. E como diz lá em Hebreus capítulo 2, sendo tentado em todas as coisas e tendo suportado e não pecado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Está lá em Hebreus capítulo 2. Bom, um homem típico, tá certo? O que significa ser um homem típico? Jesus nos representa, tá? Hoje em dia está comum um termo, né? Ele tinha lugar de fala. Joia? É uma expressão que eu não gosto muito, mas é uma expressão que está na moda, então vou fazer uso dela aqui. Jesus tinha lugar de fala. Ele nos representa. Outra coisa importante é que o deserto não é algo atípico. Muitas vezes a gente olha para esse texto aqui e acha que isso aqui foi algo extraordinário na vida de Jesus, que só Jesus passou por isso e ninguém mais. Não é bem assim. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o deserto, ele é uma espécie de lugar comum no ministério de várias pessoas. Né? O deserto, ele é parte do ministério. Isso não é raro na Bíblia. Eu trouxe aqui apenas 4 exemplos. Vocês poderiam citar um monte aí. Né? Abraão, quando ele sai lá de Ur dos Caldeus, ele peregrinou por deserto. Se você depois tiver a curiosidade
de olhar onde era Ur dos Caldeus, e onde é a Palestina, né, onde era a Palestina, no caso lá Canaã, então você vai ver que Abraão, ele caminhou mais de 1.000 quilômetros, e basicamente, todo o caminho que ele percorreu foi o caminho desértico, até chegar lá, e aí ele teve tremendas revelações. Ali Deus fez aliança com ele, dizendo que ele seria pai de nações, dizendo que através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aí ele nos incluiu nisso, não apenas os judeus, né, de linhagem abraâmica, de linhagem hebraica, mas todos nós somos espiritualmente, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, nós somos filhos espirituais de Abraão pela fé. Por quê? Porque Abraão peregrinou em desertos na vida dele. Deus fez aliança com ele ali nos desertos. Moisés, nem precisa falar, ele passou boa parte da vida dele no deserto. Moisés viveu 40 anos no palácio, né? Sendo treinado nas melhores técnicas de liderança da principal nação da época dele, que era o Egito. O Egito era uma espécie de Estados Unidos da América. A maior potência militar, a maior potência econômica, o maior império daquela época. Moisés, ele passou, né, do ano 1 da vida dele até o ano 40 da vida dele, simplesmente sendo treinado, sendo educado para ser o sucessor de Faraó, para ser o administrador daquele império. Então, imagina a educação que esse camarada aqui recebeu lá no palácio, durante 40 anos. Só que aí, vocês sabem bem da história, com 40 anos de idade, ele tomou as dores de um escravo judeu que estava sendo espancado por um egípcio, e ele acabou matando esse egípcio, e aconteceu aquela coisa toda, e ele precisou fugir. E nessa história dele fugir aí, ele passa outra boa parte da vida dele no deserto. Ele passa, na verdade, 40 anos da vida dele vivendo no deserto, em Midian. Interessante, né? Que ele passa 40 anos aprendendo a liderar, né? Desde a infância dele até os 40 anos de idade. Diria que na melhor universidade, na melhor faculdade de liderança que existia na época. Então, ele sabia como liderar pessoas, mas ele precisava aprender a liderar pessoas em condições adversas. Ele precisava aprender a liderar pessoas em condições desérticas. E essa experiência ele não tinha. Ele passou a ter essa experiência depois que ele passou do ano 40 da vida dele até o ano 80, ou seja, dos 40 anos até os 80 anos, ele aprendeu a cuidar de ovelhas no deserto. Se tem um bicho difícil de se cuidar, é ovelhas. O pastor Marcelo deve concordar comigo aí. Ovelha é um bicho difícil demais da gente cuidar. Ovelha exige muito cuidado, ovelha se machuca, ovelha costuma se desgarrar. Moisés passou 40 anos da vida dele sendo pastor de ovelhas no Monte Sinai, naquela região do Sinai, do deserto do Sinai. Aí Deus chama Moisés, manda ele de volta para o Egito, e os outros 40 anos da vida dele, né, dos 80 anos até os 120 anos, ele passou onde, irmãos? Ele passou cuidando de ovelhas, só que agora a ovelha, povo de Israel, pelo deserto. 40 anos caminhando com o povo no deserto. Então, se tem uma pessoa que entende deserto, foi Moisés. Mas isso aí, eu acabei me alongando aqui, porque eu gosto demais, mas isso aqui pode ser objeto de um outro estudo para conversar com os irmãos, sobre os aspectos aqui da vida de Moisés. Elias é outro que também, o deserto é algo muito comum no ministério dele. Em vários momentos ele precisou se refugiar, ficar a sós com o Senhor. E foi numa situação ali de isolamento, uma espécie de deserto também, que ele, inclusive, chegou a pedir a morte para si, um tremendo estado depressivo. Ele acabou pedindo a morte para si. Mas foi no deserto também que Elias teve grandes experiências com o Senhor, a ponto de ser alimentado, né, por corvos, por exemplo. Outro foi o apóstolo Paulo, né, para a gente não ficar só nos exemplos do Velho Testamento. O apóstolo Paulo, assim, depois da conversão dele, ele passou uma temporada também no deserto antes de iniciar o ministério dele. Então, queridos, isso aqui é só para dizer para você o seguinte: olha, eu e você não somos privilegiados. Nós não somos raros nesse sentido. Eu e você vamos passar por desertos também. Essa é a principal mensagem, vamos dizer assim, que eu queria deixar de pronto aqui para mim e para você nessa noite. Deserto é uma marca da jornada do cristão. Seja o cristão da antiguidade, seja o cristão do século XXI. Nós vamos passar por desertos. E ao passar por desertos, uma coisa que é muito comum quando a gente pensa em desertos são aquelas miragens, né? Você está andando no deserto, morrendo de sede, morrendo de fome, aí de repente você vê lá no horizonte aquela miragem, né? Aquele oásis, né? De repente é um pouco mais à sua direita, ou um pouco mais à sua esquerda. Aí você desvia da rota, aí quando você chega perto daquela, onde você achava que era aquele oásis,
aquele oásis não está ali, na verdade ele está em outro lugar, era uma ilusão, né? Isso é muito comum. Bom, entrando aqui no texto, as ilusões que são propostas para a gente aqui nesse texto, é interessante que elas vão ao encontro, ou seja, elas vêm abraçar os nossos anseios, tá? Elas vêm ao encontro, ou seja, elas entram em contato com os anseios do típico homem atual, certo? Assim como, de certa forma, na cabeça do diabo, aquelas tentações, ela iria ao encontro de um homem típico da Judéia, de 30 anos, que era Jesus. Assim também como nos dias atuais, essas miragens, essas ilusões, elas vão ao encontro dos nossos anseios. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, queridos, que muitas vezes nós desejamos essas ilusões. Muitas vezes nós ansiamos essas ilusões. Muitas vezes nós almejamos essas miragens, queremos ela para nós. E, em resumo, quais são esses anseios, essas miragens? Pedra em pães, tá? Isso aponta para um Messias, né? Jesus, o Salvador, mas um Messias popular. Isso aqui é como se Jesus, ele rendesse à tentação de ser aquele cara amiguinho de todo mundo. Ou seja, aquele que tem milindre em falar o que devia ser falado. Talvez se Jesus fosse apenas o Messias do povo, ou seja, o Messias que falasse apenas o que o povo queria ouvir, né? Aquele camarada que só fala aquilo que o povo gosta de ouvir, aquele cara que gosta de ser popular, que em vez de entregar uma palavra de Deus, ele prefere entregar uma palavra que causa uma coceirinha nos ouvidos das pessoas. E assim ele é popular. Porque muitas vezes o profeta, quando entrega uma mensagem, ele vai contrariar interesses. E ao contrariar interesses, claro, ele vai sofrer oposição. Foi assim com todos os profetas no Antigo Testamento, foi assim com os apóstolos no Novo Testamento, é assim comigo, é assim com você. Tá certo? Então, a tentação de ser popular, transformar pedras em pães, quando você dá pão para o povo, geralmente você é um cara popular. Tem até uma expressão em latim que era usada na época do Império Romano, né, que os imperadores tinham como uma máxima, se você quer ser um imperador popular, então você dê pão e dê circo às pessoas. Né? A expressão em latim é panis et circenses, né? Pão e circo. Dê pão e circo que você vai ser bem sucedido no seu reinado, né? No seu império, você vai ser adorado, você vai ser ovacionado pelas pessoas. Então, há uma tentação muito grande nesse sentido. E louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus recusou ser um Messias popular. Ele preferiu fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito pelo qual ele veio, que era vir e morrer na cruz no nosso lugar, para nos libertar do império das trevas. Bom, os reinos do mundo aqui que nós lemos, fala de sucesso, fala de reconhecimento, né, reconhecimento máximo e rápido. Né? Satanás pega Jesus e fala assim, olha Jesus, vem aqui, está vendo todo esse reino do mundo aí? Rapidinho, é tudo seu. Ou seja, é o sucesso sem um mínimo de sacrifício. Gente, tem coisa mais almejada, né, pelo homem do século XXI do que isso? Quem não quer ter sucesso rápido, né? E nós temos aí de coach, né, pessoas que têm vídeos na internet, cursos, para que você possa alcançar com o mínimo esforço, com o máximo de rendimento, né, e o máximo de sucesso com o mínimo esforço. Isso aqui é muito atrativo ao homem dos tempos atuais. O pináculo do templo, que foi a última tentação aí, a última miragem, significa o seguinte, olha, que tal você assumir isso simplesmente ignorando o real perigo? Se tem uma coisa que nas gerações atuais é típico também, é isso aqui, né? Como as atuais gerações, muitas vezes eu e você, gostamos de assumir risco simplesmente ignorando os perigos, os reais perigos disso, não avaliando muitas vezes as consequências, tá? Então, aqui em linhas gerais, né, nós temos, diria aqui, o norte do texto, né? A tônica do texto, certo? A tentação de ser popular, a tentação de ter sucesso rápido, sem um sacrifício, sem fazer por onde, e a ideia de arriscar, ignorando o perigo, certo? Vamos ver agora em que sentido, né, isso aqui pode ser uma ilusão, pode ser uma miragem. E olha, em que sentido isso faz com que eu e você percamos o rumo
diante da nossa missão. Qual que é a nossa missão, gente? Conectar vidas, tá? Nós temos esse propósito aqui. Em que sentido, tem a pergunta retórica aqui, né, para a gente introduzir os pontos aqui, os clássicos, 3 pontos aqui do estudo. Em que sentido? Desculpa. Essas miragens aqui do texto podem impactar negativamente, podem prejudicar a nossa missão de conectar vidas, de levar o evangelho do reino. Tá? Então, é isso que nós queremos conversar com você nessa noite. E outra coisa importante também, para você refletir, espero que ao final nós possamos ter essa resposta. E aquilo que Jesus rejeitou, e nós sabemos que Jesus rejeitou esses 3 aqui, né? Jesus, na primeira tentação, ele rebateu, a segunda tentação foi rebatida também, e a terceira tentação também foi rebatida por Jesus. Ou seja, ele rejeitou. Por que aquilo que Jesus rejeitou, eu e você ainda desejamos? Vou dar um segundo aqui, aquele silêncio sepulcral, né? A gente ouve até os grilos cantar, para criar aquele ambiente de suspense. Bom, vamos então procurar entender o porquê disso, tá? Então, por que Jesus rejeitou aquilo que nós ainda desejamos? E por que ao desejar isso, isso pode prejudicar a nossa missão de conectar vidas? Bom, em primeiro lugar, então, eu queria refletir sobre cada uma delas, tá? Então, em primeiro lugar, é porque as miragens, elas são realidades falseadas. O que significa isso, né? Para usar um termo na moda, um termo atual, miragens nada mais são do que fake news, tá? Ela tem uma ideia de verdade, ela tem uma aparência de verdade, certo? Mas ela não é a verdade, mas ela tem uma grande aparência de verdade. Então, as miragens, elas são realidades falseadas para desviar, né, o jovem cristão, o homem cristão, a mulher cristã do alvo, né? Aqui está jovem porque nós estamos falando aqui, texto de um homem de 30 anos de idade, tá? Mas esse homem de 30 anos de idade, ele é representativo de cada um de nós aqui, independentemente das nossas idades, né? Por quê? Porque nós sabemos que Jesus foi tentado em todas as coisas, em todas as coisas. Hebreus capítulo 2, aliás, abre parênteses, Hebreus capítulo 2 é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Depois fica a dica para você ler com calma esse texto. Então, Hebreus capítulo 2 fala disso. Como ele foi tentado em todas as coisas, não há nada que possa acontecer comigo e contigo que Jesus não tenha passado. A boa nova, a boa notícia é saber que em tudo aquilo que ele foi tentado, ele venceu. Por isso, o autor lá de Hebreus vai dizer, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o propósito é nos desviar. Aí eu chamo a sua atenção para o versículo 3. Então, volte o seu olhar para o versículo 3. Então, o versículo 3 do capítulo 4 vai dizer a seguinte frase, depois dos 2 pontos aí. Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Por que isso é uma realidade falseada? Por que isso é uma fake news? Porque, olha, irmãos, pensem comigo, 40 dias sem comer. Qual que é a coisa mais natural depois de você ficar muito tempo sem comer? É você sentir fome, certo? Ora, se é natural que depois de 40 dias você sinta fome, por que a proposição de Satanás era uma tentação? Em que sentido isso era uma tentação? Poxa, nada mais natural que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus sentisse fome. Segunda pergunta, por que Jesus não fez o milagre rapidamente e encerrou a questão? Estaria provado, ele era o Filho de Deus, certo? Satanás falou, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ah, Satanás, então tá aí, ó. Aí transformava aquela pedra num pãozão, né? Aquele pãozão bonito, né? Dourado, como quem saído do forno, né? Partindo assim, saindo até uma fumacinha. Igual quando a gente chega na padaria, quando o pão acabou de sair, aquele cheirinho bom de pão, sabe? Eu estou morrendo de fome, né? Você deve estar com fome também, imagino que vocês não tenham jantado ainda. Então,
Jesus poderia ter feito isso, olha, estaria provado, ele era o Filho de Deus. Por quê, queridos? O que estava em teste aqui não era a filiação de Jesus, tá? Quando Satanás fala assim, se és filho de Deus, Satanás não está testando a filiação de Jesus aqui. Há outras coisas envolvidas aqui. Portanto, aqui nós temos uma realidade falseada, nós temos uma fake news aí, nesse se és filho de Deus. Por que nós podemos dizer isso? Eduardo está falando isso? Não, é porque o próprio Lucas, no capítulo 3, versículo 22, ele nos dá a dica. Eu queria que você voltasse a olhar para o capítulo 3, versículo 22. Volta a página da sua Bíblia. E veja o que diz aí. Jesus, logo depois que ele saiu das águas, né, depois de ter sido batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, olha o versículo 22, na forma corpórea de pomba. E veja, ouviu-se uma voz do céu. Queridos, uma voz do céu que Mateus, se não me engano, vai falar, isso aqui era uma voz como de trovão, era algo estrondoso, para não deixar a menor dúvida sobre quem estava descendo o Espírito Santo naquela hora. A voz, que era a voz de Deus, como fosse um trovão, diz o seguinte: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Ou seja, não deixou nenhuma margem de dúvida, o Altíssimo, que não pode mentir, certo? Ele disse categoricamente que aquele homem que estava sendo batizado, que o Espírito Santo estava sobre a cabeça dele, ele era o Filho de Deus. Jesus, ao ser batizado, foi imediatamente para o deserto. Portanto, 40 dias depois, vem o diabo e fala assim, se és filho de Deus? Claro que não era. Satanás ouviu essa declaração de Deus, assim como as pessoas ali presentes também ouviram. Então, essa não era a ilusão. Então, qual era a ilusão? A resposta de Jesus aqui, ela nos dá uma pista. Se não era a filiação, então qual que era a ilusão aqui? A ilusão, a pista que nos dá aqui é a resposta de Jesus. Aí eu queria buscar a resposta, aí você não precisa abrir, acredita em mim, depois você confere lá, como os bereanos fizeram com o apóstolo Paulo, né? Eles acreditaram em Paulo, pero no mucho, né? Depois que Paulo pregou lá, os bereanos fizeram o quê? Eles foram lá na Bíblia e foram conferir se tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava falando era de fato verdade. E Paulo elogiou, Paulo falou assim, olha, os de Tessalônica não são tão nobres como os bereanos, porque os de Beré, eles confrontam aquilo que está falando. Então, depois você confere lá, tá? É Mateus capítulo 4, versículo 4. Então, Jesus fala assim, olha, não só de pão viverá o homem. Aqui em Lucas também fala isso, só que Mateus, ele acrescenta, ele dá um detalhe que faz uma diferença aqui para a gente. Jesus fala, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, aqui, nós temos um paralelo muito interessante, tá? Que nos dá a medida aqui da realidade falseada, né, da miragem. E a miragem aqui, queridos, ela é o objetivo maior da primeira tentação. A primeira tentação de Satanás aqui, ela é muito parecida com a tentação que está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Como isso aqui é um estudo bíblico, eu poderia colocar o texto aqui para você, mas eu não coloquei, para que você possa abrir a sua Bíblia aí e ler comigo esse texto. Aí eu queria que você abrisse em Gênesis 3, de 1 a 5, vou pedir a você, João, por gentileza, que fizesse a leitura desse texto aqui para mim, tá? Em voz alta. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, para que eu possa tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Amém, vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, vai dizer assim, olha, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Obrigado, João. Queridos, o cerne da tentação aqui desse versículo de 1 a 5, está no finalzinho aí que o João acabou de ler, é quando Satanás, né, na forma de serpente, fala para eles assim, olha, porque quando vocês comerem, vocês serão como Deus.
e vocês conhecerão o bem e o mal. Trocando em miúdos, querido, o que Satanás está falando com eles é o seguinte: conhecendo o bem e o mal, vocês vão ter opção. Conhecendo o bem e o mal, vocês poderão escolher. Conhecendo o bem e o mal, vocês terão autonomia. Conhecendo o bem e o mal, vocês serão, aí eu vou colocar aqui em letras garrafais, vocês serão independentes. Vocês não precisarão mais depender de Deus, porque vocês serão como Deus. Deus é o ser, né, todo-poderoso. Ele vive por si mesmo. Ele é. Quando ele chamou Moisés, qual foi o nome que ele atribuiu a si mesmo? Ele falou assim com Moisés: Moisés, vai lá e diga ao povo que eu sou, estou te mandando. Então, eu sou, ou seja, ele é por si mesmo. Então, é o único ser plenamente independente no universo, é Deus. Então, a tentação do diabo aqui é fazer com que o ser humano fosse independente de Deus. Então, é o que Satanás estava querendo que Jesus fizesse aqui. Né, ser independente de Deus. E por que a gente pode perceber esse veneno, já que falamos de serpente aqui, né? Por que nós podemos captar e perceber esse veneno, que pode ser uma miragem, nessa primeira tentação? Tá? Quando a gente compara com algumas palavras de Jesus, esse desejo de independência, ele nos tira do rumo, ele nos tira do propósito. Ora, como, então, ser dependente à luz da palavra de Deus? O próprio Jesus aqui nos dá a dica. Aí eu vou abrir esse texto e vou ler para vocês o que significa ser dependente, qual é o contraponto, e como que Jesus, ele, ao dizer para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? De Deus, do Pai, do grande eu sou. É disso que nós dependemos. Nós dependemos da palavra de Deus. Nós não dependemos da palavra do diabo. O diabo disse: transforma essas pedras em pães. Mas o que Deus está falando para o diabo aqui é assim: olha aqui, Satanás maldito, não é você que manda o que eu tenho que fazer. Quem manda o que eu tenho que fazer é o Pai. Porque eu vivo pela palavra do Pai. E ele exemplifica isso, por exemplo, em João capítulo 4, versículo 31. Vamos abrir lá? Vai um pouquinho mais para frente. E abre em João capítulo 4, versículo 31. Eu vou ler aí versículo 31 até o versículo 34. Olha só, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Olha que interessante, estamos falando de comida, né? Pedra em pão. Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vejam, estão falando aqui de conectar vidas, estão falando de propósito. Jesus precisava conectar vidas a ele. Então, ele tinha uma obra a fazer. Ele fala que a comida dele era fazer a vontade daquele que o comissionou. Aí vem o versículo 35. Mas não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquei para a ceifa. Agora, vamos pular lá para o capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, 19, Jesus, retomando, né, esse contexto, ele diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho do Homem, se eu pudesse grifar aqui, eu grifaria: olha, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir, ou seja, enxergar o Pai fazer. Porque tudo aquilo que este fizer, ou seja, tudo aquilo que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente faz. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra, chama a atenção de você, meu irmão, sobre isso, olha, ele mostra tudo o que faz. Então, o que Jesus está falando para Satanás aqui, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, era como se Jesus virasse para a cara do diabo e falasse: olha que serpente maldita. Não é você que manda o que eu tenho que fazer. Eu só faço aquilo que eu vi o Pai fazendo, e ainda não vi o Pai comer pão. Eu não vi o Pai transformando pedra em pão. Por isso, eu não vou transformar essa pedra em pão. É porque o que eu faço é a vontade do Pai. Eu sou dependente do Pai. É isso que ele está dizendo para a gente.
E Satanás queria colocar essa sementinha da independência. Portanto, a realidade falseada, a fake news que Satanás tem para mim e para você, querido, nesse tempo, né, moderno, nesse contexto de pandemia, ou no contexto em que nós vivemos, seja lá ele qual for, é colocar para nós um desejo de independência. Meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo agora aí, você que vai ouvir essa mensagem depois, que ela está sendo gravada, muito cuidado com essa miragem, muito cuidado com essa ilusão, que é o desejo de você fazer as coisas por si próprio, de você fazer as coisas independente da vontade de Deus, de você querer andar sozinho, de você querer andar por conta própria, de você ser tentado a ser, sei lá, um desigrejado, a caminhar com os próprios pés. Toma muito cuidado com isso, porque esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus nos chamou para que nós possamos ficar conectados uns nos outros como igreja. E estar conectado uns nos outros significa sermos dependentes uns dos outros, em primeira instância, e em última instância, dependentes de Deus, e não independentes. Isso é uma ilusão que nos tira do rumo. Tomemos cuidado com isso. Mas Satanás não está por satisfeito, né? E ele, então, apresenta uma segunda miragem ali no deserto, pelo qual Jesus passou. E essa é uma miragem que nós também, muitas vezes, somos seduzidos a ela. Desviamos também o nosso caminho. As miragens, se por um lado, as miragens são realidades falseadas, fake news, tá? Que nos desviam, as miragens, elas são atalhos, tá? O que é atalho, irmão? Atalho é um caminho errado, tá? Diferentemente aqui da história da Chapeuzinho Vermelho, tá? O atalho é um caminho errado, tá? Muito cuidado com o atalho. O atalho foi muito bom lá para o lobo mau do Chapeuzinho Vermelho. Ele pegou um atalho e chegou na frente da Chapeuzinho, né? Lá na casa da vovó. Então, para o lobo foi uma beleza. Atalho costuma ser muito bom para o capeta, para a gente não. Tá? Geralmente, para o filho de Deus, o caminho costuma ser mais longo mesmo. Então, muitas vezes tem que caminhar muito tempo no deserto. E a gente é tentado a atalhar. E isso é um perigo. E vamos ver o porquê. Tá? Versículo 6 e versículo 7. Então, você vai voltar a palavra aí lá para Lucas, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: Então disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Aí vem a resposta de Jesus: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Né? É desnecessário dizer que todas as respostas de Jesus aqui, Jesus está confrontando o diabo com a palavra, né? Com textos da Bíblia. Tudo que a tentação do diabo usa textos da Bíblia, e o confronto, né, a resposta de Jesus também é usando textos da Bíblia. Então, o que Satanás está propondo para Jesus aqui? O que Satanás está propondo para Jesus aqui, se nós formos trocar em miúdos, né, colocar um pouco mais na nossa linguagem, é o seguinte: olha, Jesus, eu sei que, né, tu vieste aqui a esse mundo com um propósito. Sei que tem alguma coisa de importante vai acontecer. O que eu estou acompanhando, eu sou muito velho, né? Eu nasci há quase 10 mil anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Satanás poderia ter falado assim, que ele é muito velho. Né? O João Carlos já ouviu isso aí eu falando algumas vezes, né? Satanás é muito perigoso, né? Porque ele é velho, ele é muito velho, ele já viu muito. Então, ele sabe exatamente onde ele vai tentar, onde ele vai te tentar, onde ele vai me tentar. Realmente deve ter pouca coisa que nós passamos ou venhamos passar que Satanás já não tenha visto nesse mundo, desde que ele foi expulso lá do céu. Muito bem, né? Ele poderia falar com Jesus assim: olha, Jesus, eu sei que alguma coisa grandiosa está para acontecer com a tua vida aqui, porque eu sei que durante muito tempo ao longo da história as coisas estão acontecendo. Eu lembro de Noé, era para Noé ter sucumbido, era para Noé ter desistido de construir a arca, eu estava lá tentando ele, eu estava lá insuflando as multidões para ridicularizar Noé, falando que ele estava construindo um barco gigantesco, com um sol de 40 graus, sem nenhuma nuvenzinha no céu, e o Noé não teve jeito, ele ficou 100 e tantos anos lá construindo o negócio lá, né? Não teve jeito, nem lembro se foi 100 e tantos anos, mas enfim, foi muito tempo que ele construiu a arca. E ele construiu, e toda a humanidade pereceu, mas Noé não, então deve ter algum propósito naquilo. Depois Abraão também, já tinha 100 anos de idade, já estava tudo por resolvido, a mulher dele também,
com 100 anos lá, como é que ele poderia ter um filho? No entanto, ele teve filho. E assim foi. Teve os profetas que eu matei, mandei matar. Eu lembro dos 400 lá em Baal. Achei que ali eu teria uma vitória, mas não, de alguma forma, tudo convergiu para esse momento aqui. Agora eu estou vendo o Senhor aí, Jesus. Mas olha, eu sei que alguma coisa grandiosa está para acontecer. Que tal o Senhor ter todo o sucesso do mundo, sem precisar fazer sacrifício? Imagina, escolher discípulo que vai te trair. Imagina, Jesus, ser esbofeteado. Para que isso? Jesus, esse negócio de coroa de espinho, isso dói para danar, isso é muito complicado. Jesus, esse negócio de receber chibatada nas costas, isso dói, Jesus. Jesus, esse negócio de ficar pregando na cidade onde você cresceu, seus amigos de infância, e ser rejeitado por eles. Lembre-se que Jesus foi rejeitado em Nazaré. Jesus ser rejeitado pela própria família. É muito sacrifício, Jesus. Jesus, olha só os reinos do mundo aqui. Que tal ganhar tudo isso? Pula a cruz. Que tal pegar um atalho e desborda da cruz, né? Passa ao largo da cruz e você tem todo sucesso, sem ser rejeitado pelos seus familiares, sem ser rejeitado, né, pelas pessoas, pelas autoridades religiosas e seculares, sem ser traído por discípulo, traído com um beijo. Para que isso, Jesus? Claro, irmãos, eu estou aqui colocando coisas que aconteceram ao longo do ministério de Jesus lá para frente. Mas a tentação era, olha, Jesus, pule a cruz. Ou seja, tenha sucesso, sem perspectiva de rejeição. Querido, isso é um perigo para mim e para você. A miragem aqui é que o diabo, ele muitas vezes nos oferece isso. Nos oferece glória, nos oferece paz, nos oferece coisas que vão nos causar alegria, que vão nos causar prazer, que vão trazer glória para a gente. Mas, querido, a miragem aqui é que o diabo não pode dar o que ele não tem. O diabo mostrou todos os reinos do mundo e falou o que com Jesus? Eu te dou tudo isso aí se você prostrado me adorar. Aí o Senhor fala que é só o Senhor, seu Deus, dará culto. Tá? Porque o diabo não pode dar o que não tem, porque lá no Salmo capítulo 24, versículo 1, diz que é ao Senhor que pertence a terra. Tudo aquilo que Satanás mostrou para Deus, para Jesus, não pertencia ao diabo, pertencia a Deus, e, portanto, pertencia a Jesus. O mundo e os que nele habitam. Então, muito cuidado. Esse é o perigo. Então, quando a gente for seduzido pela perspectiva de sucesso, sem pagar o preço, sem caminhar, cargo, né, de liderança, da vida, né? Aí eu fico muito chateado. Aí, não, vou sair da igreja, não quero. Aquele pastor não confia em mim. O presbítero não me dá a oportunidade. Querido, isso é muito comum nos nossos dias. E você precisa melhor. Desculpa. Travou mesmo, peraí. Vocês estão vendo Melhorou? Oi. Vocês pegaram aqui o sucesso sem perspectiva de rejeição? Ok. Aqui para baixo. Então, o que eu estava dizendo é que a miragem aqui é que o diabo não pode dar o que ele não tem. Ele mostra todos os reinos do mundo, mas os reinos do mundo não é dele, né? Não são dele. Porque tudo pertence a quem? Ao Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Então, o diabo não pode nos dar nada. O problema é que ele nos oferece muita coisa que aos nossos olhos parecem boas. E nós somos tentados a isso. No contexto aqui, o que é essa miragem? É o sucesso sem a perspectiva de sacrifício. Ou seja, é o atalho. É conseguir, por exemplo, um cargo na igreja, é conseguir um ministério, é conseguir algum tipo de, vamos pôr assim, visibilidade, sem que você caminhe na vida cristã, né? Sem que você obtenha, né, de Deus um momento para isso.
né, o treinamento, de repente, para isso. Uma vez, acho que o Romário, né, que falou, não sei com quem, acho que estava no Flamengo, mais ou menos por aí. Tranquilo até aí? Beleza? João, pegou aí agora? Ô, pesquisador Eduardo, deu uma travadinha pequenininha no finalzinho, mas agora deu para compreender. Beleza, então. Vou passar para o terceiro tópico aqui. Bom, aí a gente vai caminhar para o final. Estou chegando ao final, tá, irmãos? Os próximos 5, 10 minutos aí eu concluo aqui a nossa mensagem. Se travar, por favor, me fala aí, porque eu não estou vendo vocês. Bom, as miragens, por fim, elas são imagens. Mas elas são imagens que geram dúvidas. Então, só relembrando, miragens são fake news, tá? Que nos desviam do rumo. Miragens são atalhos, que nos conduzem a lugares errados, nos desviam do foco também. E miragens são dúvidas, tá? São dúvidas para a gente. Portanto, elas nos desviam do alvo. Versículo 9, 10 e 11. João, você pode ler o versículo 9, 10 e 11 para a gente aí? Amém. Estão me ouvindo aí, gente? Estão, né? Sim. Tá, amém. Pode ler. Lucas 4, 9, 10 e 11, né? Perfeito. Vai dizer assim, olha, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso. Queridos, esse texto, essa terceira miragem, ela é um pouco mais sutil e mais difícil de perceber, tá? O se, né, que o diabo introduz aqui na tentação, ele pretende induzir a uma ponta de dúvida. A ideia aqui, eu vou explicar já, será que Deus me trouxe para cá mesmo? Aí você pode perguntar, poxa, Eduardo, onde você pode tirar isso aí do texto? Tá? A gente consegue ter essa percepção a partir da resposta de Jesus, tá, irmãos? Então, isso aqui a gente tem que debruçar um pouco mais no texto e aprofundar um pouquinho mais no texto, tá? Então, eu queria que você caminhasse comigo aqui para a gente chegar nessa conclusão. Então, a ideia aqui é da dúvida, tá? É semear a dúvida do nosso coração. Então, veja, nós temos 40 dias aí que Jesus está jejuando. Então, imagina, irmãos, você está lá um dia orando e jejuando e nada acontece. Aí você vai para o segundo dia, nada acontece. Terceiro dia, nada acontece. Quarto dia, nada acontece. Você já imaginou para pensar que depois de 40 dias e 40 noites, você jejuando e orando, nada acontece? Você pode desanimar, não é não? Quando a gente ora um pouquinho, a gente não tem a resposta e já não fica desesperado? Imagina se você orar e jejuar 40 dias e não acontecer nada, não tem uma resposta de Deus, né? Você só está com fome, nada acontece. Complicado, não é mesmo? Interessante que depois de 40 dias e 40 noites de muita oração, quem que aparece para Jesus? O capeta. Imagina se você jejuar durante 40 dias e apareceu o diabo na sua frente. É tudo que você não quer, né? Poxa vida, depois eu estava pensando nisso nesse texto. Disse, meu Deus, se eu tivesse condições de jejuar, tanto assim, orar, passar 40 dias renunciando a tudo, renunciando à minha família, renunciando aos meus filhos, à minha mulher, renunciando à comida que eu gosto, a churrasco, a tudo. Ficar 40 dias ali orando e jejuando. O que eu esperaria no 40º dia? Irmãos, eu esperaria o céu se abrindo, o anjo subindo e descendo, aquela coisa gloriosa, sabe? Ver o final dos tempos com Jesus reinando. Eu queria ver isso depois do 40º dia. Já pensou chegar depois de 40 dias nesse sacrifício todo? Aí eu abro o olho assim e vejo o diabo na minha frente. Pois é, foi isso que aconteceu com Jesus. Tá certo? Então, o que aconteceu foi isso. Ou seja, nesse momento, é como que o diabo está querendo falar assim, olha Jesus, de repente você precisa de uma prova. Será que Deus te trouxe aqui mesmo? Será que depois desses 40 dias, lá do Getsemane, lembra do Getsemane?
né? Quando Jesus até fala um ponto, diz, Deus meu, né? Ainda, aliás, o Getsemane ele fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Depois, já na cruz, aí sim ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Então, depois de 40 dias, o que Satanás queria colocar no coração de Jesus era, olha, de repente você precisa de uma prova de que Deus está contigo mesmo. Eduardo, peraí, como é que a gente pode saber disso? Bom, a resposta de Jesus, ela nos dá essa dica, essa deixa. Volta o seu olhar para o versículo 12. O que respondeu Jesus a Satanás? Jesus responde assim, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está falando aqui, queridos, é citar textualmente o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. A resposta de Jesus à tentação do diabo, fala assim, olha, se és filho de Deus mesmo, joga-te daqui. Jesus cita, não tentarás o Senhor teu Deus. É essa citação aqui, meus queridos, que mostra para mim e para você que o que Satanás queria, uma prova da presença de Deus, uma prova do amor de Deus. É como se ele falasse assim, Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Então faz isso para mim. Por que a gente pode dizer isso? Eu queria que você, nós estamos já chegando no finalzinho, que você abrisse em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Você pode abrir lá comigo? Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. João, você é o meu termômetro. Então, quando você abrir nesse texto e ler, era que eu sei que todo mundo abriu também. Então, você que vai ler para a gente, tá bom? Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Amém. Então, eu vou ler já aqui, ó. Pode ler. O texto vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Quer que eu continue? Bom, eu acho que o Eduardo deu uma travada aí. Onde Jesus fala? Opa, agora foi. Oi, João. Foi, agora voltou. Foi. Beleza. Então, olha só. O que o João acabou de ler? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele cita para Satanás esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10. Tá? Não tentarás o Senhor teu Deus. Só que quando a gente vai no texto de Deuteronômio, ele nos dá uma informação adicional. Finalzinho do texto que você leu aí, João, diz, não tentarás o Senhor teu Deus como vocês tentaram onde? Em Massá. Então, nós precisamos saber, olha, acompanha a apresentação aí, o que aconteceu em Massá que representa uma tentação a Deus. E foi justamente o que Jesus respondeu para Satanás. Veja, Jesus respondeu para Satanás citando Deuteronômio 6,16. E Deuteronômio 6,16, ele se refere a um evento que aconteceu em Êxodo capítulo 17, versículo 7. Ou seja, o povo de Deus, quando estava em Massá, que era uma região ali do deserto, eles tentaram a Deus. E como que eles fizeram isso? Aí nós vamos abrir nesse texto, que é a resposta final, que nos dá aqui o que Jesus estava respondendo para Satanás. Então, volta a sua Bíblia mais um pouquinho. João, por favor, Êxodo capítulo 17, versículo 7. Amém. Minha Bíblia vai dizer assim, olha, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, João, como que eles tentaram a Deus? Dizendo o quê? Está o Senhor no meio de nós ou não? Essa é a tentação. É assim que nós tentamos a Deus. É questionando, repito de novo, redundante, questionando a presença de Deus na nossa vida. Questionando por que Deus me trouxe aqui. Questionando por que está acontecendo isso na minha vida. Será que Deus me trouxe para cá mesmo? Será que esse deserto é coisa de Deus? É essa ponta de dúvida que Satanás quer colocar no nosso coração. Toda vez, querido, que você estamos passando por um deserto, estamos passando por uma situação difícil, tá, na nossa vida, e nós
questionamos o amor de Deus, e nós questionamos a presença de Deus, que foi exatamente o que o povo fez lá em Massá, registrado aqui em Êxodo, capítulo 17, versículo 7, que por sua vez foi reportado por Moisés em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, que por sua vez foi citado por Jesus aqui no versículo 11. E foi ele quem me enviou. E ele está comigo. Entende? Então, Jesus não questionou a presença de Deus, estava com ele. Assim como eu e você precisamos ter essa certeza de, em qualquer situação da nossa vida, o Senhor está conosco. E nesses tempos de pandemia, nesses tempos de perda profunda que nós estamos vendo, nesses tempos, uma das principais miragens ou imagens que Satanás quer colocar diante de nós é aquela que nos induz a uma dúvida, que nos possa levar a questionar se Deus está conosco ou não. Meu querido irmão Eduardo, está me ouvindo? Né? Membro desse grupo, Eduardo, da igreja. Esperar ele voltar aqui. Está travando aqui o áudio dele. Graças você ande pelo vale da sombra da morte. Eduardo, está me ouvindo, Eduardo? Por favor, irmãos. Então, o último minutinho aí, os dois últimos minutinhos, talvez, deu uma travada, mas você não conseguiu nos ouvir, não. É só mesmo depois da sua conclusão. Está me ouvindo bem agora? Tô. É só mesmo na parte da conclusão aí. Está me ouvindo agora? Sim. Bem. Beleza. Está me ouvindo agora? Não. O que eu só quero dizer é o seguinte: independente da prova que eu e você estejamos passando, irmão, independente do deserto, o que esse texto aqui quer dizer para mim e para você é o seguinte: Satanás vai querer colocar uma ponta de dúvida na gente, né, para que a gente questione a presença de Deus. O que Deus diz para mim e para você é: ainda que eu e você ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque Deus está com você, Deus está comigo, em toda e qualquer situação. Tá certo? Amém? Isso que eu queria deixar claro aqui para a gente. Deu para pegar o finalzinho aí, João? Deu sim, deu, perfeito. Beleza, irmãos. Então, chegando aqui, concluir que só essas 3 frases aqui, que eu já passei do meu tempo. Talvez eu e você tenhamos nos identificado, né, com as situações apresentadas. Viver independente, buscar popularidade, sucesso, pulando a cruz e questionando a presença e o amor de Deus. Mas diante dessas ilusões, né, dessas propostas do inimigo, Jesus não sucumbiu. Ele deixou o deserto. O que ele fez logo depois que ele deixou o deserto? Ele foi encontrar Pedro, ele foi chamar o André, ele foi chamar o Tiago, João, Mateus, Bartolomeu e tantos outros. Foi chamar o João, foi chamar o pastor Marcelo Félix, foi chamar o Eduardo, foi chamar a cada um de nós, certo? Depois do deserto, Jesus foi ao encontro do seu alvo. Qual era o alvo dele? As vidas. Depois do deserto, Jesus, ele foi conectar vidas. É o que ele quer que eu e você, e quer particularmente que esse grupo, né, esse G100 aí de vocês, possam fazer na pandemia e vencendo todas essas ilusões que Satanás constantemente coloca diante de nós. Deus assim nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus possa nos conduzir, né, a pleno êxito
nessa missão, porque eu também tenho essa missão na minha vida. Que Deus nos abençoe. Muito pela oportunidade, irmãos. João, volta a palavra para você. Rapaz, estão me ouvindo? Amém? Eu não estou ouvindo. Ah, tá, beleza, agora estou ouvindo. É porque a internet aqui não está legal hoje, não, está falhando muito. Até ficou, assim, eu escutei o estudo, mas teve um momento que ficou picotando demais da conta. Eu tentei mudar de posição aqui para ver se conseguia pegar melhor. Mas a palavra assim, foi muito bom, foi bênção. O presbítero Eduardo aí, que Deus continue abençoando a vida dele, né? A gente precisa cada vez mais, assim, aprender e aprofundar na palavra. Eu sempre gostei muito de aprender e hoje foi uma aula, né, da palavra de Deus. Muito bom a gente guardar isso aí. Gostei muito da parte da questão da independência. Nós estamos vivendo com essa visão de parece que não precisamos mais de Deus. Só na hora que a gente passa alguma dificuldade, parece que Deus agora é como se fosse tipo um fast food ou então um supermercado. Você vai lá na prateleira e pega lá, quando você precisa, você vai lá e pega as coisas. Quando você precisa de Deus, você vai lá e busca. Mas não é assim. Nós dependemos de Deus de uma forma completa, geral, todo dia, todo momento. E não podemos pensar que Deus é alguém que só na hora do socorro a gente grita a ele vem, entendeu? Eu gostei muito, foi muito bom, foi bênção. No mais, meu irmão Eduardo, que Deus te abençoe. E eu tô lembrado de você, irmão. Eu tô lembrando do irmão aí daqui de Cataguases. Que Deus abençoe, meu irmão. Na verdade, o Diácono Bruno, eu não vou aqui mais falar sobre o quanto Deus usa o Eduardo nesse ministério. Eu costumo dizer que ele é professor em todos os sentidos, né? Ele, por muitos anos, já dá aula na profissão dele lá no Exército. Agora, acho que ele fugiu um pouquinho, não sei, acredito que ele tenha fugido um pouquinho ali, né, da sua raiz profissional, mas esse ministério faz parte da vida dele. E hoje não foi diferente. Mas, assim, sobre o assunto hoje abordado, o interessante é que Jesus ele sai, né, da afirmação categórica do batismo, né, dizendo ali uma voz do céu, conforme o Eduardo mencionou hoje, esse é meu filho amado, quem me comprazo. Então, ele sai daquela cena para ir diretamente para a dúvida de Satanás, né, tentando colocar no coração de Jesus se és o Filho de Deus. Então, olha só que situação, né? Ele sai da confirmação ali da palavra categórica do batismo, onde a voz do céu afirmava que ele era o Filho de Deus, para a dúvida que Satanás tenta colocar no seu coração,
se realmente ele é, né, ou seria ali o Filho de Deus. Então, assim, essas dúvidas, Satanás sempre coloca no nosso coração. Se ele fez com Jesus, quem dirá, então, conosco? Mas, na verdade, Satanás, ele sabe. Satanás, ele sabe, né, das coisas que acontecem. Claro que não todos, ele não é onisciente, ele não é onipresente, nem onipotente. Mas ele sempre vai tentar colocar uma semente de dúvida no seu coração. Será? Né? Realmente, será que Deus está com você? Será que a sua promessa vai se cumprir? Será que, na verdade, todo o pecado que você fez, Deus já não te abandonou por este motivo? Ou por esses motivos? Então, na verdade, o que Satanás tem que fazer, né, da parte dele, o que resta a ele é tentar colocar dúvida no nosso coração. E o que, na verdade, nós temos que fazer é rebater todas as dúvidas de Satanás, tendo a confirmação da palavra de Deus no nosso coração e a promessa que ele nos fez, que ele nos faz e que certamente ele nos fará. Ô, Jacob Bruno, eu quero aqui iniciar o meu pedido de oração, né, mas antes, acredito que você ainda vai fazer isso, mas eu queria também aqui enfatizar, né, hoje nós tivemos 17 pessoas conosco, né, nessa reunião, então isso muito nos alegra. Eu queria pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês, né, que tiraram um tempo para aprender da palavra de Deus e apoiar também esse trabalho. Então, 17 pessoas hoje conosco, nos deixou muito felizes. Com certeza, esperamos todos vocês na semana que vem. Estou colocando 17 que apareceu aqui, mas existiram casas, né? O John e a Vanessa, o Rafael mais a Gislene, que eu sei que teve mais de uma pessoa assistindo. Então, esse número ainda aumenta. Mas que Deus nos abençoe rico e poderosamente. Bom, mas o meu pedido é para que a gente possa orar pela mãe do meu tio. A mãe do meu tio não é necessariamente minha parente, porque o meu tio, ele é casado com a minha tia, então, na verdade, ele é meu tio de consideração, né? A mãe dele chama Aparecida, e aí essa senhora, ela está internada na UTI com Covid, ela está entubada há 12 dias, e aí agora apareceu mais um monte de inflamações, referente à complicação desse estado dela. Então, eu queria aí que os irmãos orassem nessa noite por essa senhora, ela se chama Aparecida, tá? E acredito que só um milagre de Deus para trazer essa mulher de volta. E eu acredito que Deus pode fazer isso. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me pediu foi para orar, na hora a voz picou, foi isso mesmo? Tá. Fez mais algum pedido além do que o presbítero João Carlos comentou? Ah, tá. Então tá bom. É porque a minha internet está picando. Peço desculpa aos irmãos aí, está picando bastante. Aí as vozes, tem hora que eu escuto, tem hora que não, tá bom? Mas vamos orar então? Amém? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço nesta hora, por este momento em que nós estivemos aqui aprendendo a tua palavra, conhecendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Ó Deus, eu agradeço pela vida do Eduardo, Senhor, que o Senhor continue abençoando a ele, que ele continue, ó Pai, sendo este mestre, essa pessoa, ó Pai, que vem ensinando o decorrer da sua vida, mostrando, ó Pai, o verdadeiro sentido da sua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz, que promove restauração
restituição, bênçãos nas nossas vidas. Também nos alerta e nos corrige dos caminhos que não pertencem ao Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela vida dele, pela casa dele, que o Senhor abençoe a família dele, em todo o seu ministério. Aquilo que ele faz sempre tem o sucesso do Senhor. No nome de Jesus, Pai, também peço pela dona Aparecida que está, ó Pai, na UTI. Ela precisa muito da tua mão poderosa sobre a vida dela. Ela está ali, Pai, precisando, aonde os médicos não podem chegar, onde os remédios não podem mudar a história. O Senhor, que é o médico dos médicos, pode alcançar aquela vida e transformar a situação dela, restaurando, ó Pai, a sua saúde, no nome de Jesus Cristo. Peço também pela vida da Mônica, Lelei, sua filha, que o Senhor abençoe aquela casa, pois os irmãos estão ali isolados neste momento, ó Pai, tão difícil. Peço pelo pastor Marcelo, que continue abençoando a vida dele, que venha se restaurar cada vez mais rápido. Quero aqui pedir, ó Pai, como salmista, apressa-te, Senhor, em trazer a bênção sobre a vida dele, sendo ousado, Pai, neste momento e pedindo mais uma vez, apressa-te, Senhor, para que o nosso pastor volte às suas obrigações dentro da tua igreja. E todos, ó Pai, daqui da igreja pentecostal Graça e Vida, e também da igreja lá de Sossego, onde o nosso irmão está aí, junto conosco, participando, e a todos que estão assistindo, que o Senhor abençoe, Pai, de uma forma tremenda, maravilhosa, para a honra e glória do teu nome eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Brunão, para você.